Fala, meus queridos, tudo bom? Vamos para mais uma parte aí do nosso curso. Agora eu vou fazer apenas a parte do menu esquerdo, certo? Lembra que na última videoaula a gente viu como construir essas colunas e posicionar corretamente aqui o footer, né? Colocando ele como posição absoluta, certo? E aqui as nossas colunas ficaram com posições relativas. Temos uma margem do topo e também da esquerda. Percebam que aqui a margem parece que está duplicada, né? Porque ela tem uma margem da direita desta coluna left e uma margem da esquerda da nossa coluna contente. Por isso que ela parece estar duplicada. Afinal de contas, todas têm a mesma configuração de margem do topo e margem das laterais. Por isso que parece que ela está mais distante. Mas a gente também vai conseguir mexer daqui a pouquinho. Beleza. Para não ficar tão grande essa videoaula, a gente vai fazer apenas aqui o do menu. Eu dei uma olhada nos menus bacanas para a gente mexer e selecionei um bacaninha, que é esse menu aqui da esquerda, tá vendo? Com essa animação em CSS. Ele utiliza uma nova tag, que é uma nova configuração do CSS, que é o Transform. É bem simples de trabalhar com ele. Então beleza, vamos lá. Nosso projeto está assim, desde a última aula. E aqui nós delimitamos o local criando uma section, que é a coluna left, onde vai ficar o nosso menu, certo? E aqui embaixo nós criamos uma lista com a classe menu, que é o menu V, que vai ser o nosso menu vertical, beleza? Lembra que a gente já deixou pronto na aula passada? E agora a gente vai criar os itens do menu, que nada mais são que próprios itens da lista, perfeito? Então vamos lá. No nosso exemplo aqui, vamos criar igual está aqui, um HTML5 mais CSS, TypeScript, Java, PHP mais MySQL, perfeito? Então vamos lá. Vamos criar um item para cada. Lembra como é que é a tag do item do menu? É o LI. Então vamos colocar um LI e vamos criar para ele uma classe. Como ensinei na outra aula, quando a gente coloca o nome da tag ponto, que já vai criar a classe, que se você escrever o número da classe, ele já preenche. Então a classe do nosso item de menu vai ser item. Beleza? Enter. Então aqui nós temos uma classe, um item com classe, um item do menu, certo? Da lista com a classe item. Beleza. Aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Todo item, né, todo link daquele, você percebe que aqui é um link, vendo aqui, consegue perceber? Só que o link está só aqui. A gente faz um outro comando para que ele fique até aqui. Vamos lá. Então nós temos uma tag A, que é um link, né, uma âncora, beleza? E aqui a gente vai colocar a tag A, que é a âncora, vai criar para a gente, certo? Aqui a gente vai criar um link interno, ou seja, uma âncora. Uma âncora, ela é um link interno para uma parte da tua página. Ou seja, é um HTML que tu marca com o ID e aí tu coloca aqui o hashtag, que é referente ao ID, e é para onde ele vai apontar. Por exemplo, vamos criar aqui a tag HTML5, que é referente ao conteúdo do HTML5, certo? E CSS3. Vamos lá. Aqui a gente vai colocar HTML5 mais CSS3. Beleza? Beleza. Só que também a gente vai criar aqui dentro do item duas divs, que elas serão responsáveis pela cor. Ela vai ter um background e vai ser responsável pela animação. E esse item que está aqui dentro, esse link, essa âncora, ele vai ficar por cima dessas divs. Deu para entender? Vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma div e vamos dar para ela uma classe para a gente identificar qual é. Por exemplo, vamos dar a classe... Aqui nós temos duas cores, o preto e o cinza, né? Então vamos chamar a primeira div de cinza, que é a maior, que está aqui por trás. Tá bom? Eu já vou explicar para vocês porque a gente vai colocar por ordem, por causa de uma propriedade do HTML, do CSS. Então vamos lá, vamos criar a primeira div como cinza, certo?
E a segunda div, vamos criar como preto. Então, você pode fazer da cor que quiser, tá? Eu estou utilizando essas cores, mas você pode fazer de qualquer cor. Beleza. Então tá. Vamos salvar. Beleza. E aqui vamos ver como ficou. Beleza. Temos aqui um link, certo? É uma lista. Lembra que a gente configurou as nossas listas para que elas não apareçam com aquele pontinho? Então, aqui temos aparentemente um item solto, digamos assim, um link solto. Vamos construir os outros, TypeScript, Java, PHP, certo? Aqui, para facilitar um pouco, eu vou copiar e colar, certo? São quantos itens? São 4 itens, né? Então, vou copiar mais 3 itens. 1, 2, 3, 4. Pronto, agora eu fiz todos os links, tá? Ou seja, nós temos aqui 4 itens de lista com a tag li, contendo o atributo classe item. Perfeito? E dentro de cada um desses nós temos 3 estruturas. A primeira é uma tag A, que é um link interno com o nome do link. Não esqueçam que você pode criar a tag A com link, mas você precisa dar um nome para ele, que é esse nome que vai ser exibido na hora que aparecer no site. Depois nós temos 2 divs, que serão responsáveis pela cor, que é o cinza e o preto, e só. E aqui são os outros 4 itens contendo o mesmo conteúdo, tá? Beleza. Vamos salvar e ver como ficou. Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho as minhas 4, tá vendo? Aqui ainda não tem nada, porque nós não estilizamos. Vamos prosseguir. Criada a nossa estrutura de links e a nossa estrutura do menu, nós vamos criar agora o estilo para ele, beleza? Lembre que na aula passada a gente criou só a tag menu V, sem nenhum estilo. Então, aqui a gente vai colocar apenas uma instrução, a margem, para ele ficar centralizado. Lembra? A margem automática. Então, vamos lá. Margem automática. Beleza. Agora, a gente vai criar o item. Lembra como está aqui? Depois do menu V, nós temos o item, certo? E aí vamos retornar para a hierarquia do CSS, certo? Quando eu tiver um item, uma classe item dentro da classe menu V, ele vai ser aplicado esse estilo aqui. O nosso item ele também vai ter uma posição relativa, porque ele vai estar dentro desse menu que está dentro da coluna left, entenderam? Então, vamos posicionar ele relativo. Vamos ver como vai ficar. Salvou aqui. Beleza. Não correu do local, percebam. Agora vamos aplicar os outros estilos, tá? Beleza. Então ele tem a posição relativa, ele vai ter uma altura. Vamos colocar a altura. A altura da nossa coluna left, ela é 65 VH. Então vamos colocar a altura dele com um pouco menos. Pode ser 60, 55. Eu vou jogar aqui, deixa eu ver como é que está no exemplo. Aí não vai chegar até lá. Vou colocar 50. E nós vamos ter poucos itens, não vai influenciar agora, tá? 50 VH. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós precisamos de uma largura para ele, certo? Precisamos de um top para ele poder não ficar colado. Tá vendo aqui? Está colado. E nós precisamos também de um padding para que ele não fique, ó, uma margem, um padding para que ele não fique grudado. Vê que ele tem um espaçamento em cima, no top e no left, beleza? E tem um espaçamento entre os itens. Então a gente vai precisar também de um padding. Então vamos lá. Vamos aplicar primeiro a largura dele. A largura do nossa coluna left é 20 VW. Aqui a gente pode aplicar o seguinte. Então, podemos aplicar uma largura definida fixa com pixel. Vamos colocar aqui, por exemplo, o width vai ficar em 250 pixels, certo? Vamos também colocar
a margem do topo e a margem left, ok? Então vamos lá. O margem top, beleza? Afinal de contas nós temos vários itens, eles precisam estar distantes um do outro. Vamos colocar de 8 pixels. E vamos dizer que o padding dele, dos itens, serão 5 pixels e 5 pixels, beleza? E também vamos criar um box sizing. Por que a gente vai criar um box sizing aqui? Lembre que isso aqui é um menu. Então a gente não vai querer que um conteúdo escape. Lembre da aula passada que eu mostrei para vocês? O conteúdo ele não pode escapar. Então vamos garantir que esse conteúdo vai ficar preso dentro do item, certo? Carregando. Beleza. Olha só, ficou aqui. Por que ficou assim? Eu errei aqui no estilo. Vamos ver. A altura dele eu coloquei VH. É aqui a altura do item. O item é só isso aqui, ó. É só esse espaço aqui. Esse é o item. Então ele não pode ser o VH. O VH é referente ao viewport. Então é 50 pixels o item. Beleza? Vamos lá ver agora. Pronto, agora sim, tá aí. Então ele vai ter uma altura de 50 pixels. Beleza. Vamos continuar. Depois de configurar isso, a gente já fez o border box, certo? Ou o box size em border box, para ele não escapar o conteúdo. Nós precisamos agora configurar as nossas cores, certo? E o nosso link, tá? Vamos fazer o seguinte. Para que a gente veja a cor acontecendo, vamos configurar essas divs aqui de baixo, cinza e a preto, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar mais afastado aqui. Div.cinza, ou seja, toda tag div que contenha um atributo de classe cinza, que seja aplicado esse estilo aqui, ok? Então vamos lá. Ele tem um background color, certo? Que é aquele nosso cinza, clarinho, beleza? Ele tem uma largura, beleza? A largura dele, lembrem-se que ele está dentro do item, certo? Ele está aqui, ó, dentro do item. Então vamos dizer que a largura dele vai ser 100%, porque é aqui que ele aparece, ó, viu? Todo o tamanho do item. Então vamos dizer que ele tem 100% da largura do pai dele. Então ele tem 100%, beleza? Isso aqui já seria suficiente para ele aparecer lá. Vamos ver? Recarregando aqui. Faltou uma instrução para ele aparecer. Faltou dizer que ele tem uma altura, que é também 100%, mas vamos dizer que a nossa é 50 pixels, certo? Vamos colocar aqui o nosso item 50 pixels, vamos dizer que ele também é 100%. Beleza, ou seja, ele vai ocupar toda a largura e a altura do item, perfeito? Beleza. Da mesma forma, vamos criar para preto, nossa div preto. A nossa div preto, aqui, vamos criar da mesma forma, div.preto, que é a classe, uma div que tem uma classe da cor preta, certo? Ela vai ter um background color, que é da cor preta, vou colocar esse tom de preto não tão escuro. Ela vai ter um width, não pode ser 100%, porque se for 100% vai cobrir tudo. Então vamos dizer que ela vai ser 25%, é mais ou menos o que aparece lá, certo? 25%, 20%. Podíamos trabalhar também com tamanho de pixel, por exemplo. Aqui eu tenho uma largura de 250 pixels, certo? Essa é a vantagem de trabalhar com pixel, por exemplo. Então eu vou dizer que a largura do preto vai ser 25 pixels. E a altura pode ser normal, 100%, porque a altura não influencia para dar aquele efeito. Então ela vai ter a altura completa, mas ela vai preencher apenas 50%, no caso 25 pixels, 50 pixels do total. Vamos ver se 50 pixels vai ficar legal. E o que mais? Além disso, ela vai ter uma posição. Vamos colocar tanto para cinza e para preto uma posição, mas primeiro vamos ver como está ficando. Beleza, tá vendo aqui? Ó. Isso aqui acontece porque existe uma propriedade que é o z-index. O z-index
ele é a posição do elemento no eixo Z. Nós temos o eixo Y, que é esse eixo aqui vertical, o eixo X, e temos o eixo Z, que ele é profundidade. Toda vez que o elemento é criado, ele vai colocando automaticamente uma camada para ele, digamos assim. Quando a gente usa aquela posição absoluta, ele extrapola essas camadas e ele fica por cima dos elementos. Vamos utilizar aqui a position absoluta para os dois, ok? Porque a gente quer que ele fique, por exemplo, na ordem de camadas em que ele está sendo apresentado. Por exemplo, aqui é o cinza e o preto. Então vamos colocar que os dois serão absolutos. Position absolute. Vamos copiar e vamos colocar no preto também. Os dois terão uma posição absoluta. Lembrem que os dois estão dentro de uma div que é relativa. Então, a posição absoluta dele vai ser em relação a esse elemento que é pi, que tem uma posição relativa. Ou seja, ele não vai ficar no topo da página. Ele vai ficar, por exemplo, lá no topo do nosso elemento. Ele vai ocupar o 00, já que a gente não deu nenhuma configuração. Então, eles vão ficar, meio que vão se sobrepor. Por exemplo, tá vendo aqui? Esse é o item, certo? Esse item está aqui, a posição absoluta dele. Por baixo tem a nossa div cinza, primeiramente, digamos assim, na camada 1. Na camada 2 nós temos a nossa div preto, certo? E aqui, como ele é um elemento tag, ele não meio que não se misturou. E também a gente não deu nenhuma posição para esse nosso elemento. Mas a gente pode fazer o seguinte. Nós vamos fazer com que este elemento fique aqui, ó, em cima dos dois, certo? Beleza. Agora então vamos configurar o nosso elemento de link. Nós temos o menu, certo? Menu vertical. Nós temos o item e dentro do item nós temos nossa tagzinha A, que é o link propriamente dito. Tá aqui, ó. Beleza? Nós queremos que ele fique aqui dentro, ou seja, por cima deles, na verdade. Daquele efeito de que ele está por cima, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: ele vai ter uma posição absoluta, position absolute, certo? Vamos ver se aqui já é suficiente para ele escapar para cá. Atualizando, viu? Posição absoluta. Por que que ele não apareceu aqui? Porque lembra que eu falei do nosso eixo Z? Ele estava primeiro, certo? Depois vinha a div cinza e depois a div preta. Ou seja, o z-index dele era, digamos assim, o 1. O do cinza é o 2 e aqui o do preto é o 3. Para a gente fazer ele ficar acima, a gente precisa dizer qual é o valor dele no nosso eixo Z, certo? Então vamos lá. Por padrão, ele é aqui, 0, digamos 0, 1, 2, ou 1, 2, 3. Vamos dizer que o nosso item A vai ficar na camada 3, ou seja, vai ficar acima dos dois. Então vai ser 1, 2, e esse vai assumir a camada 3. Então vamos dizer que o z-index é 3. Beleza? Agora vamos ver se vai ficar por cima. Atualizando, pá, apareceu. Ou seja, ele está numa camada acima das outras duas. Então ele aparece aqui. Beleza, agora vamos configurar para que ele fique nesta posição aqui e também que ele perca essa característica de link. Vamos colocar uma cor melhor para que ele fique parecido com o que está aqui. Beleza? Vamos lá. Então vamos. Vamos dizer que o nosso test decoration é none. Test decoration, relembrando, é para retirar aquela configuração padrão de link. Atualizando, ó, viu? Saiu a configuração padrão de link. Agora vamos colocar uma cor, color. Vamos colocar a cor branca para dar um destaque em cima do cinza e do preto. Vamos também aumentar a fonte dele, colocar um font size 16 pixels, certo? É um item de menu, então é bom que ele fique evidente ali. Vamos colocar uma sombra para ficar um texto legal. Então, dá um text shadow. Vamos colocar a configuração 1 pixel, certo?
2 pixels de sombra e vamos colocar a sombra preto. Beleza? Show de bola. Agora nós precisamos colocar uma margem. Lembrem que a margem ela tem que ser suficiente para que ele não fique aqui dentro, ó, que ele fique ao lado do preto, para dar o efeito depois da animação. Então, beleza. A div preta ela tem uma largura de, cadê? Aqui embaixo, 50 pixels, certo? Então vamos colocar não tão perto, vamos colocar assim, margem. A margem de topo vai ser 20 pixels para que ele fique um pouco afastado, ou mais ou menos no meio, e vamos colocar 55 pixels, ou seja, ele vai ficar depois do término da div preta e dá um espacinho também, certo? Vamos salvar e ver como é que está agora. Atualizando, ó, viu? Ele já desceu, aplicou o estilo branco, ele deu 20 pixels do topo, a gente pode até diminuir um pouquinho, e ele não está grudado aqui, ó. Bem, termina aqui 50 pixels e mais 5 pixels depois começa o nosso link. Mas percebam que se eu passar o mouse por aqui, por qualquer lugar, a não ser que seja em cima da letra onde está o link, ele vai ser o link. Ou seja, aqui não é link, eu não consigo, por exemplo, esse efeito aqui, ó. Vendo? Eu clico aqui, ele vai para lá. Então, a gente precisa configurar isso também. E como é que a gente faz isso? Lembra que ele está dentro da tag li do nosso item com a classe item, certo? Então a gente vai ter que pegar a configuração que a gente fez para a classe item. Por exemplo, a classe item, nosso menuzinho aqui, ele tem 250 pixels de largura. Então nós vamos dizer que a nossa tag vai ter 100% de largura, vai assumir 100%, ou seja, ela vai cobrir todo o espaço. Então qualquer lugar que a gente colocar o mouse dentro do menu, do item do menu, vai ser da tag A, porque ela está em cima, certo? De todos os outros itens. Então ela vai ter 100% e ela vai estar por cima. Beleza. E também a gente vai dizer que a altura é a mesma. Afinal de contas, a gente pode colocar o mouse um pouco mais para cima e talvez, se não tiver configurado para ele pegar 100% da altura, ele não pegue. Então, se a gente passar por aqui, ó, viu? Já está aqui, ó. Show de bola. Continuando. Nosso menu já está quase pronto. Agora vamos criar os efeitos. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o item, a classe item, quando eu tiver com o mouse por cima dele, ou seja, utilizando a subclasse hover, certo? Ele vai fazer um efeito, certo? Primeiro, vamos colocar o efeito só de cursor, porque lembrem que pode ser que aqui, tá vendo? Ele não tem o link, o cursor pointer. Então a gente vai precisar colocar aqui também li. Vamos dizer que quando eu colocar o mouse em cima do item, eu quero que o cursor seja o pointer. Atualizando, ó, vendo? Agora ele está em todo. Show de bola. E o segundo efeito é quando eu tiver com o mouse em cima do item, certo? Eu vou aplicar um estilo na div preto, ok? Na div com a classe preto. Ou seja, quando eu tiver com o mouse aqui em cima, em qualquer parte do item, eu quero que esta classe preta aqui ela sofra uma alteração. Vamos lá. Qual é a alteração que ela vai sofrer? Eu quero que a largura dela seja de 250 pixels, que é a largura do nosso item, certo? Só que eu não quero que ela apenas apareça. Por exemplo, se eu salvar agora aqui, atualizar, o que vai acontecer? Ó, viu? Isso aqui a gente já sabe como fazer.
Eu mostrei, é o mesmo efeito daqui, ó, só que aqui trabalhando com o fundo. Então vamos lá. Eu quero que, além disso, ele sofra uma animação, ou seja, a gente vai utilizar a propriedade Transition, certo? Existem vários efeitos aqui, ó, easy, easy, in, out, linear. Tu pode usar a propriedade all, ou seja, qualquer transição. Enfim, a gente vai utilizar uma bacaninha, que é a que está no exemplo, tá? Aquela que está lá. O easy out dele, ou seja, ele vai dar uma corrida em 1 segundo. Ou seja, em 1 segundo ele vai compor, vai crescer 250 pixels. Atualizando, olha o que a gente tem. Viu? 1 segundo ele... Pá, e nós temos aqui o nosso menu. Aqui, se a gente for olhar para cá, a gente percebe que está diferente o menu, certo? Porque aqui eu apliquei em padding e tudo mais. Só que aqui eu queria testar a proporção das colunas. Por exemplo, você percebe que ainda tem um espaço grande aqui, igual tem aqui também. Então a gente pode depois corrigir isso com padding, diminuindo o padding, aumentando o tamanho, diminuindo, enfim, a gente vai brincando direitinho. Aqui é só para a gente perceber que eu tenho uma coluna aqui, que ela vai um conteúdo, e aqui eu tenho um menu lateral com a animação, certo? Beleza. Pronto, o nosso menu já está pronto, certo? Mas como a videoaula já ficou grande, eu vou terminar aqui e na próxima aula no próximo vídeo eu já coloco a imagem para a gente animar e, claro, fazer o link desse conteúdo. Beleza? Muito importante, não se esqueçam, para a gente fixar bem o conteúdo HTML e CSS, a gente precisa o tempo todo praticar. Vejam que tem muito detalhe, tem muita propriedade do HTML, atributo, configuração do CSS. Então, assim, é importante que a gente o tempo todo refaça as videoaulas, e a gente tente fazer por nós mesmos. Faz a primeira vez comigo aqui na videoaula, a segunda vez tenta reproduzir sozinho, começa fazendo, se não entendeu, aí volta lá na videoaula, volta no projeto antigo, ou então, se quiser ser um pouco mais ousado, procura lá na documentação do W3C School e assim vai. Dessa forma tu vai conseguir uma autonomia de programar e vai fixar muito mais o conteúdo e o funcionamento das tags. E claro, vai entender o comportamento, né, do CSS quando ele é aplicado. E é isso, gente. Até a próxima.